vereadores repercutiram a não cassação da chapa que elegeu Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições de 2014 e discordaram sobre a realização de eleições indiretas no caso da perda de mandato do atual presidente. Para o vereador Ivan Moraes, as colocações feitas pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral durante a votação da chapa foram mais políticas do que jurídicas. E o que ficou bem negritado para toda a sociedade, infelizmente, foi a politização da justiça, a politização do poder judiciário, que é uma coisa que muitos brasileiros e muitas brasileiras não acreditavam ser possível. E o que a gente pôde ver durante 3 dias foi uma coisa muito engraçada. As pessoas que acompanham o futebol devem se lembrar daquela final do campeonato da Série B de 99, Almir, quando Santa Cruz e Goiás jogaram lá na Fonte Nova, e nenhum dos dois, no Serra Dourada, e nenhum dos dois times queria ganhar. Né? Ficavam jogando para um lado, outro time jogando bola para o outro, porque se os dois times empatassem, os dois teriam acesso à primeira divisão. E foi muito doloroso para o brasileiro, para a brasileira comum, ver aqueles juízes tomando partidos, ver o PSDB, o partido que deu início a essa ação, ou seja, o partido que demandava, que acreditava que havia improbidade, que havia ilegalidade no processo eleitoral de 2014, torcendo para que esse julgamento acabasse como acabou, com a absolvição da chapa. Porque hoje, passados 3 anos, com a queda da presidência Dilma, o PSDB faz parte da base aliada que sustenta este governo ilegítimo que chega agora à sua derrocada. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores, que naquele primeiro momento era o réu da ação, ao final do certame já estava torcendo também para perder, para que a chapa Dilma Temer, agora já sabendo, como todo mundo já sabe hoje, diferente do que sabia há 4 anos, do tanto de ilegalidade que houve, para que o PT torcendo para que essa chapa não fosse cassada. Ivan Moraes repercutiu ainda atos que aconteceram em todo o país pelas diretas já e falou sobre a necessidade de uma reforma política. A gente precisa de uma reforma política que, número 1, retire o dinheiro da equação eleitoral. É preciso que a gente continue defendendo o financiamento público exclusivo de campanhas, para que a gente saiba exatamente com quanto recurso cada campanha será feita e que a gente possa ter transparência sobre isso. Não pode uma pessoa gastar milhões numa campanha eleitoral e ser eleito sem dever nada a ninguém. Não existe esse negócio de doação eleitoral. Empresa não dá nada de graça a ninguém. Se cobram as coisas, se demandam resultados. E a classe política não pode ficar refém desse tipo de empresariado, que faz qualquer acordo e foge para Nova York, da forma com que o secretário Marco Aurélio uma vez aqui já disse. Precisamos de eleições diretas, o povo quer eleições diretas. Demandamos uma reforma política séria, uma reforma política que fortalece os partidos, uma reforma política que traz os partidos para ouvir cada vez mais a população e que traz a população cada vez mais para debater e para dialogar com essa democracia que a gente quer construir. O vereador Jairo Brito disse que o Partido dos Trabalhadores, do qual ele faz parte, também defende eleições diretas. Nós queremos direta já. Sim. Porque o nosso candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, está liderando as pesquisas, todas as pesquisas de opinião. Nós defendemos a legitimidade das urnas, para que o povo eleja verdadeiramente o seu representante para conduzir o nosso país. André Regis lamentou que a chapa Dilma Temer não tenha sido cassada e disse ainda que a crise política também atinge as instituições. As instituições não vão bem. Não vão bem, as notícias que chegam é de divisão do Supremo Tribunal Federal, ministro contra ministro, é o Procurador-Geral da República contra ministro, apoio de ministro do Supremo a favor de procurador, procurador criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal pelas redes sociais. O clima é de completa instabilidade. Essa instabilidade ela traz incerteza para o cenário macroeconômico. André Regis se posicionou ainda sobre as eleições diretas. Segundo ele, não haveria tempo hábil, além dos custos de um pleito eleitoral.
pedir nas ruas diretas já, no momento da impossibilidade de você realizar ante a própria existência de um calendário eleitoral que não permitiria você sequer fazer uma eleição agora, para posteriormente fazer em outubro do próximo ano outra eleição direta, inclusive levando em consideração o artigo 16 da Constituição, que estabelece que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, mas não se aplica à eleição que venha a ocorrer com pelo menos um ano de sua antecedência. Então, no caso, nós não teríamos nenhum tempo hábil para alterar a Constituição em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, e que ela fosse promulgada e, além do mais, fosse tornada efetiva antes do prazo do artigo 16. E mesmo que se conseguisse, coisa que é impossível do ponto de vista político, da política atual, nós teríamos dois períodos eleitorais num período inferior a 9 meses. Qual seria o custo de 2 eleições presidenciais no intervalo de 9 meses? São bilhões de reais, e para quê? Que tipo de legitimidade nós esperamos? E é importante que a população também entenda que ela própria precisa assumir a responsabilidade de ser vigilante na hora do voto que dá.